para a nossa aula de gramática do dia 5 de março, sexta-feira, ok? É o seguinte, a gente já viu algumas semanas atrás os tipos de sujeito. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, enfim, tá? E o sujeito é um termo essencial da oração, ok? Dentro de uma oração você tem duas partes, o sujeito e o predicado. A gente chama de termos essenciais. Tudo o que não é predicado é sujeito. E aí dentro do sujeito tem os termos menores. E tudo o que não é sujeito é predicado. E dentro do predicado tem os termos menores que compõem. Certo? Então a gente já viu sujeito e os tipos de sujeito. Agora a gente vai ver o predicado, os tipos de predicado. São só 3. Tá? Para entender os tipos de predicado, é que eu expliquei semana passada verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, tá? Eu expliquei o que são verbos nocionais, que são os verbos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, que tem 2 objetos. Certo? E expliquei o que são os verbos não nocionais, que são os verbos de ligação. Certo? Eu expliquei tudo direitinho, inclusive caiu na prova mensal, tá? Os tipos de verbos. Os verbos nocionais, que estão aqui desse lado, e os verbos não nocionais, que estão ali daquele lado, explicando o tipo de predicado que a gente vai ver. Ok? Então veja bem, os verbos nocionais, intransitivo e todos os tipos de transitivos, né? Os verbos nocionais, eles têm significado próprio. Por isso, eles são importantes dentro do predicado. Então eles fazem núcleo de predicado. Porque são importantes porque tem significado próprio, completo ou incompleto, mas tem significado. Por isso eles são chamados de nocionais, eles carregam alguma noção, algum entendimento completo ou não. Tá? Então, os verbos nocionais sempre fazem núcleo de predicado. Sempre fazem. E como são verbos, o predicado que tem um núcleo, que é um verbo, vai ser chamado de predicado verbal. Tá? Predicado verbal é o primeiro tipo de predicado que a gente vai ver. Predicado verbal tem um verbo como núcleo. E se o verbo é núcleo, é porque ele é um verbo nocional. Certo? O verbo é intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Se ele é um desses 4 tipos, então ele é um verbo nocional, e aí ele faz núcleo de predicado. Tá, e no resto do predicado, o que é que tem? Pode ter qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos lá, os jogadores saudaram os adversários. Quem é o sujeito, quem é o predicado? Bom, tá aqui o verbo. Quem que saudaram os adversários? Jogadores. Então aquilo lá é o sujeito. Aquilo é o sujeito, então tudo isto é predicado. Certo? Mesma coisa que eu fiz a semana passada, eu estou fazendo de novo. Cadê o verbo? Tá aqui, eu já achei o verbo. Certo? Que tipo de verbo ele é? Vamos fazer o trânsito da leitura para você ver que tipo ele é? Olha os seus olhos, ó. Os olhos estão transitando pela frase. Os jogadores saudaram. Para aqui, para no verbo. Os jogadores saudaram. Ponto. Fez sentido completo? Não. Quem sauda, sauda alguém. Faz uma saudação para alguém. Saudar aqui com U é cumprimentar. Os jogadores cumprimentaram. Ponto. Não fez sentido.
Cumprimentaram alguém. Posso parar o trânsito da leitura aqui? Não, eu tenho que continuar. Então é um verbo transitivo. Porque eu tenho que continuar o trânsito da leitura para entender a história toda. Os jogadores saudaram os adversários. Agora sim. Agora eu entendi. Quem sauda? Sauda alguém. Olha lá, coloquei na caixinha. Sauda alguém. Entre o verbo e o objeto, tem alguma coisa aqui na caixinha? Não. Posso passar direto? Posso. Então é um verbo transitivo direto. Se isso é um verbo transitivo direto, o que é os adversários? Objeto direto. Então isso aqui é o objeto direto do verbo transitivo direto. Beleza? Objeto direto. Tudo bem, não é nada, não tem importância, não tem. Ele é um complemento do verbo, mas ele não faz núcleo. Qual é o núcleo desta frase, desta oração? É o verbo transitivo direto, que é um verbo nocional. Então isso aqui é o núcleo da oração. O verbo transitivo é o único núcleo dessa oração. Ah, por que núcleo, único núcleo? Pode ter outro? Calma! Esse aqui a gente tem o número 1, predicado verbal, número 2, predicado nocional, nominal. É no número 3 que a gente vai ver com 2 núcleos, na aula seguinte a esta. Então, calma aí, tá? Calma aí. A gente tem aqui, então, um núcleo só, que é o verbo nocional. Verbo nocional é importante, então ele faz núcleo, ok? Vamos ver o outro. O bebê nasceu às 8 horas. Está aqui o verbo. Quem nasceu às 8 horas? O bebê. Então está lá o sujeito. Vamos trabalhar com o predicado. Está aqui o verbo. Que tipo de verbo ele é? Vamos ver o tipo de verbo? Vamos lá. Ó, os teus olhos vão transitando. Ó, os dois olhos vão transitar pela frase. O bebê nasceu. Parei aqui no verbo. Você entendeu a história que o bebê nasceu? O bebê nasceu, ponto. Você entendeu? Entendeu. Preciso dizer que foi às 8 horas? Não. Pode ter sido às 10 horas? Pode. Posso não falar nada? O bebê nasceu, ponto. Pode. Você entendeu que o bebê nasceu. Então, eu preciso continuar o trânsito da leitura para cá para entender? Não. Então, esse é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo faz núcleo. Ele é nocional. Então, achei o núcleo. Está aqui. E esse às 8 horas, o que é? Eu posso jogar fora? Posso jogar fora? Posso. Posso tirar da frase, joga fora. Põe um ponto final ali, desencana. Ele é necessário na frase? Não. Então ele é um adjunto. Está completando um verbo? Tá, então é um adjunto adverbial. Mas é só adjunto. Adjunto pode jogar fora. Objeto não pode jogar. O objeto tem que ficar lá porque ele está completando o verbo. Mas o adjunto pode jogar fora? Pode. Então ele não é tão importante assim. Então, o único núcleo que eu tenho aqui é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é nocional, predicado, verbal, porque o núcleo, o único núcleo que tem aí é um verbo. Tudo bem? Mais uma. Helena simpatizou com você. Quem simpatizou com você? Helena. Está lá o sujeito. Vamos trabalhar com o predicado. Está aqui o verbo, simpatizou. Vamos lá. Vamos fazer o trânsito da leitura. Helena simpatizou. Parei aqui. Helena simpatizou. Ponto. Você entendeu? Tudo? Não. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então faltou coisa aí. Tá? Então é um verbo. Eu tenho que continuar o trânsito da leitura para entender? Tenho. Então é um verbo transitivo, certo? Está aqui. Verbo transitivo. E o que é isso aqui? Bom, está completando o verbo, então é um complemento verbal, é um objeto. De que tipo? Vamos ver. Quem simpatiza
simpatiza com alguém. Vamos botar na caixinha. Simpatiza com alguém. Entre o verbo e o objeto tem alguma coisa? Tem. Tem uma preposição no meio do caminho, obrigatória. Posso passar direto? Não. Tem uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. E isso é um objeto indireto. A preposição que aparece na caixinha é obrigatória. Se apareceu na caixinha, é obrigatória. Se não apareceu, não é. Tá? E se é obrigatória, o objeto é indireto. O verbo é transitivo e indireto. Está aqui o núcleo. O que é isso daqui? Objeto indireto. Ele complementa o verbo, mas ele não faz núcleo. Tudo bem? Objetos não fazem núcleo. Adjuntos adverbiais não fazem núcleo. Tudo bem? Entendido até aí? Então, a gente viu predicado verbal. Retomando. Predicado verbal, ele é assim chamado porque o miolo dele, o núcleo dele é um verbo nocional. É um verbo intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto. Ele é um desses 4 tipos. Então é um verbo nocional, tem significado próprio, completo ou não, mas tem. Então ele é um verbo importante. E por isso ele faz núcleo verbal. Predicado verbal. O que vem depois desse verbo nocional? Pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser adjunto adverbial. Não tem problema, eles não fazem núcleo de predicado. Então o único núcleo é o verbo predicado verbal. Tudo bem? Vamos ver agora o segundo tipo de predicado, que é este aqui, ó. É este aqui. Vou ajeitar aqui para você ver melhor. É este aqui. É o predicado nominal. Presta atenção agora. No predicado nominal, ele vai ter um verbo não nocional. O único tipo de verbo não nocional é o verbo de ligação. Por quê? Porque o verbo de ligação não tem significado próprio. Ele depende de um predicativo do sujeito dentro do predicado para ele fazer sentido. Ele é um verbo de ligação porque ele liga o sujeito que está antes do predicado, fora do predicado, com o predicativo do sujeito que está dentro do predicado. Mas é um predicativo do sujeito. Ele está caracterizando, se referindo ao sujeito, mas ele está dentro do predicado. Percebeu como ele é importante? Sem ele, o verbo de ligação não funciona. Por quê? Porque ele é um verbo não nocional. O verbo de ligação não tem significado completo. Não tem significado próprio, aliás. Tá? Ele não tem uma significação própria. Então ele não pode ser núcleo, que nem os verbos nocionais. Esses têm significado. Os verbos não nocionais são os verbos de ligação. Verbo de ligação não tem significado próprio. Então ele não pode fazer núcleo de predicado. Ah, então o predicado fica sem núcleo? Não. O predicado vai ter um núcleo nominal, ou seja, um núcleo que não é o verbo. É um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo, é um nome, não é um verbo. Por isso ele vai chamar predicado nominal, tá? Então vamos ver isso aqui. Olha só. Predicado nominal, tá? O predicado nominal tem verbo de ligação. Verbo de ligação não faz núcleo porque ele é um verbo não nocional.
É a aula de lá da semana passada. Como ele é um verbo de ligação, é obrigatório que tenha no predicado um predicativo do sujeito. Verbo de ligação exige predicativo do sujeito. Senão ele não vai funcionar. Não adianta ter mais nada. Tem que ter predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é sempre um nome. Então é ele que vai ser o núcleo. Olha só. Maria é a mais bela da festa. Maria é a mais bela da festa. Quem é a mais bela da festa? Maria. Está aqui o sujeito. Cadê o verbo? O verbo está aqui. É. A Maria é. Está aí o verbo. Que tipo de verbo ele é? Vamos ver. Maria é. Fez sentido se eu parar aqui? Não. Ah, então é verbo transitivo. Não. Sabe por que não? Olha o que tem depois. A mais bela da festa. Isso aqui está se referindo a quê? Ao verbo ou a Maria? A mais bela da festa. Isso aqui está se referindo a quem? A Maria. Então está se referindo ao sujeito. Mas está dentro do predicado. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. Certo? Não é objeto. Ah, mas não é um verbo transitivo direto? Quem é alguma coisa? Não, porque esta alguma coisa é uma característica do sujeito. Vamos ver no objeto direto. Os jogadores saudaram os adversários. A palavra adversário é característica de jogador? Não. Então não pode ser predicativo do sujeito. Então o verbo não é de ligação. Helena simpatizou com você. Com você está caracterizando Helena? Não. Então não pode ser predicativo do sujeito. Está complementando o verbo. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então é objeto. Certo? A mais bela da festa está caracterizando Maria. Então se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado. Predicativo do sujeito. Então você encontrou o núcleo desse predicado. O verbo é de ligação. Ele não faz núcleo, mas o predicado tem que ter um núcleo. Se o predicado não tem núcleo no verbo, então ele tem núcleo no predicativo, que está ali. Percebeu? Ó, bela é o núcleo. A palavra mais importante do predicativo é a palavra bela. Bela é adjetivo. Adjetivo é nome, que nem o substantivo. Dá para conjugar igual verbo? Não, então não é verbo. Se não é verbo, é nome. Bela é nome. Então, o predicativo do sujeito é sempre um nome. Ele é o núcleo, porque o verbo de ligação não faz núcleo. Então, o núcleo é um nome. Então, o predicado é nominal. Ok? Olha outra. Os alunos continuam quietos. Quem continuam quietos? Os alunos. Cadê o verbo? Está aqui. Aqui, ó, o de cima, verbo de ligação. Certo? O verbo está aqui. Continuam. Os alunos continuam. Parei ali. Fez sentido? Não. Eu preciso de alguma coisa depois para o verbo funcionar. Ah, tá. Ah, então é o verbo transitivo. Não. Olha o que vem depois. Quietos. Esta palavra, quietos, está se referindo a quem? Está caracterizando quem? O sujeito, os alunos. Quietos caracteriza alunos, o sujeito. Só que está dentro do predicado. Então é um predicativo do sujeito. Certo? Predicativo do sujeito.
Ele caracteriza o sujeito, mas está dentro do predicado. Predicativo do sujeito. O verbo é de ligação. Percebeu? Porque isso aqui não é objeto direto. Ele não está completando o verbo. Ele está caracterizando o sujeito. E não completando o verbo. O verbo é de ligação. Percebeu? Então caracteriza o sujeito, mas está dentro do predicado. E o verbo não tem significado completo. Então ele é de ligação. O núcleo é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um nome. Quietos é adjetivo. Quietos, inquietos. É uma característica. Então é um adjetivo. Adjetivo é nome, não é verbo. Então o núcleo é um nome, então o predicado é nominal. Certo? André parece o seu pai. André parece o seu pai. Quem parece o seu pai? André. Cadê o verbo? Está aqui. Parece, não vai ficar bom esse exemplo não. Bom, esse exemplo está confuso. Vamos colocar outro exemplo? Mais um exemplo. Vamos ver aqui. O céu está nublado. O céu está nublado. Quem está nublado? O céu. Está aqui o sujeito. Aqui é o predicado. Está aqui o verbo. Aqui o verbo. Vamos ver. O céu está. Fez sentido? Não. Preciso de alguma coisa depois. Então o verbo é transitivo? Não. Por quê? Porque esta palavra aqui, está caracterizando o sujeito. Só que está dentro do predicado. Então isso daqui é um predicativo do sujeito. E o verbo é de ligação, porque isso aqui não é objeto. Ele não está completando o verbo. Ele está caracterizando o sujeito. E o verbo não fez sentido sozinho, por quê? Porque ele é de ligação. Tudo bem? Então, de novo, nublado é outro adjetivo. Tá? Adjetivo é nome, o núcleo é um nome, então o predicado é nominal. Tá ok? Retomando, predicado verbal, aqueles ali, predicado verbal, o núcleo é um verbo nocional, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá? Ele faz núcleo. Núcleo verbal, predicado verbal. Não tem predicativo lá dentro. Daquele predicado não tem predicativo. Pode ter objeto, pode ter adjunto adverbial, mas esses não fazem núcleo. Então, o único núcleo é o verbo nocional. Já este aqui, o predicado nominal, ele sempre vai ter verbo de ligação. E verbo de ligação não faz núcleo, porque ele não é nocional. Então o núcleo vai ser o quê? O predicativo do sujeito, que é obrigatório quando você tem verbo de ligação. Verbo de ligação não faz núcleo? Não. Então o núcleo é o predicativo do sujeito, que é sempre um nome, substantivo ou adjetivo. Percebeu? E aí o núcleo é um nome, o predicado é nominal. Tá? Vamos ver na aula seguinte agora o terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbonominal. É simples, pode ficar sossegado. Só um momento.